Deixa eu chamar a Pink aqui para a gente começar nosso papo. Ai, ai. Oi, Pink, você tá boa, linda? Oi, Sinara, tudo bem? Quanto Quanto tempo? tempo, Pois é, gente. Ó, né? vocês sabem que eu conheço a Pink há muitos anos, é desde que eu morava em São Paulo, e ela é uma pessoa assim que eu gosto muito de ouvir. Aliás, Pink, a primeira coisa que eu quero te perguntar é justamente isso. Quando começou o Twitter e tal, você começou comentando muito e depois você desencantou das redes assim. Você só tá com o Aí. Instagram agora, né? Não, não, não. Foi o João, né? O João me conhece, João Weiner me conhece bem, né? E quando o Twitter começou, ele falou: vai lá que você vai gostar. Aí eu fiquei muitos anos no Twitter e foi muito bom, porque, cara, reduzir um raciocínio a 180 ah, sílabas, não me lembro mais se eram. É um exercício de Cento e síntese. quarenta caracteres, é. Era um exercício de síntese maravilhoso. Aprendi a pensar, aprendi a botar as coisas em ordem. Mas quando começou essa história de Bolsonaro, eu falei: não, aqui eu não vou ficar, não, porque é muito agressivo, é muito violento, é tosco, é o fim do mundo. E eu lamento, hoje em dia eu sempre olho, eu estou lá, mas eu não entro. Eu olho, às vezes dá vontade de responder, mas ainda não, só quando o Lula ganhar. Ô, Pink, eu sei que você era uma criança, tinha 10 anos quando aconteceu o golpe militar, mas seu pai, gente, para quem não conhece, o pai da Pink, Samuel Weiner, até peguei o livro dele aqui para mostrar para vocês, ó. Samuel Weiner, que foi o criador da Zero Hora, um jornalista super combativo. Última hora. Eu falei o quê? Zero Hora, não foi? Última hora, da última hora, e o jornalista super combativo, foi perseguidíssimo pela ditadura militar, eles tiveram que ir para o exílio. Quem, jornalista que esteja aqui na live, que não leu esse livro, tem que ler, gente. É obrigatório para todo jornalista. Samuel Weiner, Minha Razão de Viver, tá? Curiosamente, na época que ele ainda era jornalista, foi organizado pelo Augusto Nunes. Acho que foi a única coisa boa que ele fez na vida. E aí eu queria te perguntar o seguinte: eu sei que você era criança e tal, mas tem muita gente, Pink, que fala assim que o momento atual é muito parecido com o pré-golpe de 64, né? E também e a gente às vezes tem uma sensação de que a história está em looping, né? Como é que você está Sim. vendo esse momento atual do Brasil? Olha, as minhas memórias são memórias afetivas, são memórias de criança, mas quando houve o golpe da Dilma, eu entrei em parafuso, eu entrei em depressão, eu comecei a ficar muito mal, sem saber exatamente por quê, e voltei para análise, voltei para terapia por causa disso. Já naquela época, eu falei: gente, não está certo, tem um cheiro ruim, parece que eu já vivi isso, mas eu não vivi. E aí foi engraçado que eu fui parar num analista que ele me olhava com os olhos arregalados assim, porque ele não sabia nada de nada, nada, nada. Então, ele era de direita, sem, de fato, mas ele um dia chegou para mim e falou: ontem eu fui na Wikipedia para saber o que era um comunista. Eu falei: bem-vindo, doutor, ao mundo real, então. Mas desde lá eu realmente tenho sensações muito estranhas de medo. Eu não sou a Regina Duarte, mas eu sinto muito medo. Mas tenho meus motivos, né? Tenho meus motivos. E, assim, para te dar uma ideia rapidinha, quando meu pai morreu, o Tito Costa, que era o prefeito de Osasco, não, São Bernardo, ele fez uma praça com o nome do meu pai. E foi o único lugar que a gente combinou de ir. Eu não fui em nenhuma homenagem, não fui ver nada. Mas lá o meu pai era amigo dele, gostava do Lula, gostava de São Bernardo, do movimento dos trabalhadores. Aí eu fui. E aí, quando começou a tocar o hino nacional e levantaram a bandeira do Brasil, me deu um medo, Déjà porque vu, né? a vida inteira vendo esses símbolos.
do lado de lá, entendeu? Como símbolo do mal, da ditadura, dos generais. E foi ali que eu comecei a pensar como isso tinha me atingido e de que maneira todo esse processo de ditadura, de perseguição, como a gente estava carimbado na história do Brasil de uma maneira ainda não. Samuel ainda não era uma figura. Por mais que ele tivesse na página 2 da Folha, ele ainda não era uma figura totalmente recolocada na vida. Esqueci a palavra. Sabe qual é? Ele não era. Sim, ele não chegou a ficar de novo na Não, posição que ele não, teve antes, né? não, Porque a não. gente precisa dar para o pessoal aqui um pouco do passado do Samuel Weiner, que era um cara que tem origem humilde, ao contrário dos donos de jornais. O Samuel Weiner é um cara que tem origem humilde, nasceu no Bom Retiro, e ele se torna um dono de jornal como um self-made man, né, Pink? Então, quando ele volta, eu acho que quando ele volta do exílio, como funcionário de jornal, não é a mesma coisa. Não, e isso porque ele veio do Rio para cá, né? Aqui em São Paulo ele ainda era respeitado pelos garçons, pelas pessoas na rua, porque as pessoas se lembravam muito da Última Hora aqui, e ele voltou a trabalhar na Última Hora, que era de propriedade do Frias. Mas ele achava engraçado. Meu pai era um cara legal, meu pai achava graça, e ele falava: podem me chamar de tudo, menos de judeu, ladrão, filha da puta. Eu falei: tá bom, pai. Olha só, quando você vê o Bolsonaro fazendo essas bravatas, essas ameaças o tempo inteiro, né? Hoje já tem uma notícia nova dele dizendo que as Forças Armadas têm que vigiar a eleição, esse tipo de coisa. Você acha que ele vai fazer alguma coisa mesmo, Pink, ou é só bravata? Ele vem ameaçando, faz 4 anos que ele ameaça, né? Ele só ameaça. Obviamente, por trás de toda ameaça existe a possibilidade dele fazer, mas eu acho que ele está inserido nesse famoso movimento conspiratório internacional de extrema-direita. E a meta, na verdade, não são os costumes, a meta é sempre dinheiro. Então, eles querem o dinheiro, as riquezas, a Petrobras, a Eletrobras, essas coisas. O resto é só para fazer firula na frente dos olhos, para disfarçar, mas as pessoas, esses caras querem mesmo tudo, apenas tudo. Eles, os caras dos Estados Unidos, os caras europeus, é um movimento. E é assim. É uma pena, porque fazem 80 anos, eu acho, da Segunda Guerra Mundial, e é muito pouco numa trajetória de linha da vida. 80 anos não é nada. Então, talvez a gente ainda esteja vivendo ou voltamos a viver o que se vivia antes. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer isso, para falar sobre isso, mas eu acho que a gente está embutido no momento da história do mundo, da história universal, onde esses 80 anos da volta da democracia para sempre, da vida feliz, dos costumes, da divisão dos bens, assim, acabou. Acabou e foi muito pouco. Não sei, eu acho que na linha da história não é nada. Não, e tem muita gente que fala, né, que na verdade não é que a gente esteja vivendo um período similar ao do golpe militar, e sim um período similar ao pré-guerra, né, aos anos 39, 38, 39. Uma coisa assim, uma coisa assim. Bem mais parecida com o pré-guerra do que com a volta da ditadura, sem dúvida. Porque é global, né, Pink? Sempre é global, né?
apesar de que o Tom Jobim falava que o Brasil é muito longe, mas ele não é longe o suficiente, sempre é global. E a gente tem, né? A gente é colônia, cara. A gente tem o que eles querem, que é a matéria-prima. Sempre, ainda. É um raciocínio ridículo, mas é verdade. Eles não querem nossos produtos, nossos cérebros, nossos gênios. Eles querem a matéria-prima. É um desprezo absoluto pelo terceiro mundo. Não, é uma coisa horrível. Dizem Colônia de exploração, né? é uma colônia de exploração, e é verdade, estão vendendo tudo por nada. Coisas, meu Deus, meu pai lutou pelo petróleo é nosso de uma maneira que ele falava disso até morrer, como foi a luta do petróleo é nosso, como foi importante, por quê? Aí tinha milhões de fotos dele com os americanos na Bahia, antes de descobrir o petróleo, já começando a descobrir o petróleo na Bahia. Meu pai, mocinho, mocinho, com aquela mão preta, depois veio Getúlio com aquela mão preta assim, né, do petróleo. É tudo a mesma história, ela só se repete, se repete, se repete. Eu lamento. Quando a gente podia imaginar, né? Como que a gente podia imaginar? Como que a gente podia imaginar que o Brasil chegasse a esse ponto novamente, né? De ter que fazer uma transição para a democracia de novo? De novo? Nossa! Mas, olha, eu vou te falar, eu tive uma loja nos anos 2000, 2005, e eu vivi os anos Lula e eu nunca vi tanta gente tão feliz. Não era eu que estava feliz, as pessoas, meus funcionários trocando de carro, fazendo a segunda universidade, viajando. Era uma coisa tão esplêndida, tão esplêndida. Sabe, você não vai da escola primeiro para depois deixar consumir. Nós vivemos numa época de consumo. Vai consumir, consome, depois você estuda. Era insuportável. As pessoas não suportaram. Não suportam. Eles não suportam, parece, ver o Brasil decolar, né? Toda vez que o Brasil decola, o Brasil é um país de história interrompida, né? É sempre interrompida. Quando o Brasil decola, eles cortam. Claro, né? A gente tem uma mini elite, que, na verdade, não é uma elite, né? Porque elite é uma outra coisa, que tem seus interesses todos voltados para o dinheiro, e eles não vão deixar nunca. Não é do interesse de ninguém que o Brasil decole. Quem quer que o Brasil decole? Só nós que ficamos aqui, e eu quero saber, mais do que nós que sabemos quem vai votar no Lula, quem vai votar, quem não vai votar, quem são as pessoas que estão na dúvida. Porque tem gente na dúvida, não tem? Sim. Quem são essas pessoas? Não entendo. Assim, um bolsonarista você não vai convencer. Agora, um cara na dúvida, você vai pelo menos tentar. Tem uma amiga minha que está pensando em fazer um manifesto para os votos em branco, entendeu? Para votar em branco? Não, por que Contra. em branco? Contra o voto em branco. Entendi. Entendeu? Mas é um mistério. É muito preconceito, cara. É muito preconceito. Eu queria falar em preconceito e entrar nesse assunto que eu até botei de título da live, que me deixou muito indignada, Pink, como jornalista. O que essa mídia quer, gente? Eles querem sabotar o Lula para que o Bolsonaro ganhe e depois culpar o Lula pela vitória do Bolsonaro. É esse o plano? Eu ouvi outro dia, então, eu esqueci de te dizer que a minha segunda grande ocupação na vida é ficar no YouTube. Eu fico no YouTube de madrugada, ouvindo, vendo. Eu amo o YouTube. Nem leio jornal mais, né? Para quê, né? E o professor Fernando Horta, falou que o problema é que a elite, a direita, não tem candidato.
Então, eles, pela primeira vez, não sabem o que fazer. Exato. E eles não têm candidato. Então, é claro, bota o Bolsonaro e reclama do Bolsonaro, mas, na verdade, eles estão com um problema que eles nunca tiveram. Eles sempre tiveram um candidato. Então, vamos ver, mas é uma vergonha. Uma vergonha, uma Gente, mas piada. eles dizem que são contra o Bolsonaro, aí eles ficam sabotando, pegando palavra que o Lula falou, sabe? É uma coisa tão mesquinha. Desde aquela época, Pink, do golpe contra a Dilma, eu fiquei muito impressionada com o desamor dessa mídia corporativa pelo Brasil, sabe? Eles parecem que não estão nem aí que o Brasil se ferre, sabe? Por quê, gente? Mas, Sinara, pensa aqui comigo. O jornal tem um dono. Se tem um dono, tem um lado, certo? Não existe esse negócio de. Como é que é? Nós somos Imparciais. imparciais. Não tem imparcialidade quando você tem um dono privado, entendeu? Não tem. Uhum. Vai até um determinado limite e depois para. Então, não, eu entendo que eles estão com um problema. Eles é que estão com um problema. Mas eles não vão ajudar, eles ajudam tão pouco na eleição. Eu acho que jornal ajuda tão pouco hoje em dia. Sabe? Influencia, né? Você fala. Nada. Eu fico vendo esses garotos no YouTube, essas lives, esses caras, 2 milhões, 5 milhões de views. Quanto vende um jornal? 200 mil? Nada. Então, assim, o jornal ele tem uma importância para a bolha dele, né? Para a Para a bolha, elite, né? para a elite que lê e comenta. Você viu o que fulano escreveu, você viu o que fulano escreveu. Mas o jornal não é mais eu não entendo o jornal, infelizmente, porque eu gosto de jornal, mas eu não entendo o jornal como um objeto o jornal não tem mais força para mudar uma eleição. Não tem nada. Então, eles estão, eu acho que. Não, eu tenho um certo. Sabe? Deixa quieto, não deixa aí, não vai adiantar nada. Você lê, eu leio, Fulano lê, 200 mil pessoas leem. Eu leio no iPhone, eu leio aqui no celular, nem compro mais. Eu também deixei de ser assinante há muitos Você, anos, né? você Mas eu ainda assim fico impressionado com a falta de patriotismo deles, sabe? Porque assim, eu seria capaz, Pink, você ia me ver de Caxemir, em Campos do Jordão, votando no Dória se fosse para derrotar o Bolsonaro. E eu não suporto o Eu não Dória. tenho a menor dúvida. Mas tudo isso tem que ser feito sem idealismo, entendeu? Você tem que fazer isso com sabedoria, Pragmatismo. sabe? O patriotismo ele está embutido em mim, está embutido em você, mas não adianta só ser patriota, entendeu? É, é, é um outro departamento, é uma outra coisa. Você tem que saber como as máquinas funcionam, como as coisas funcionam e tentar imaginar o que você pode fazer para ajudar realmente. Não é no jornal, é aqui onde você está, sabe? É aqui. Para mim, o momento hoje é de pragmatismo. Para mim, o Isso, que isso. eu vejo o Bolsonaro como um cara que está transformando de volta o nosso país num país de terceira classe, um país brega, que tem militar no poder, brega, entendeu? Então, assim, o objetivo principal é tirar esse cara. É assim que eu Não, vejo. a gente tem que tirar porque ele está matando as pessoas de fome, porque ele está matando os índios, porque ele está matando. Não, ele Isso. está matando as pessoas, entendeu? Não com a mão dele, mas pelos atos dele. Ele sabe. Eu acho que tem um guru, que eu não sei se é aquele cara ou não, que fala: vai lá e ele roubou todos os lemas da esquerda para a campanha dele. A Damares estava falando outro dia no comercial: lugar de mulher é onde ela quiser. Como assim, Damares? Pô, para com isso, sabe?
Ai, meu Deus. Sabe? Os caras roubam, eles tiram da tua boca mas eu acho que o essa área discurso. eles arrancam da tua boca, e quando você vê ele está falando, e invertendo o sentido, e mudando e mudando as coisas, enfim. Mas eu me lembro, eu acho que o Bolsonaro não é. Ele eu acho que ele não é tão bobo quanto ele aparenta. Mas ele me lembra um filme do Borat. Lembra do Borat? Aquele que fez o ditador? Ele é um filme do Borat. Daquele cara que era um ditador num país, eu esqueci. Ele é. E eu acho que ele não sabe. Caricaturesco, né? Você acha ele caricaturesco? Acho. Uhum. Terceiro mundo, quem que dá bola, né? Não dá bola. Voltamos agora. Agora, eu quero ver, e aí o petróleo? Né? E a Rússia lá, que está segurando o petróleo? Sabe? E aquele país, a Ucrânia, que é cheio de nazista, e fica todo mundo chorando. Aquelas pessoas. Você não tem certeza nem se as imagens que você vê são verdadeiras mais. Não, e assim, a guerra, mas ambos os lados estão errados. Foi só isso que o Lula falou. Mas eu acho que o Lula tem razão, mas eu acho também que se a OTAN encostar na Rússia, vai tomar porrada mesmo. A OTAN são os Estados Unidos, eles são inimigos. Não estou falando de gente morrendo, eu estou falando de estratégia, de geopolítica. É impossível. Mas é muito, muito maravilhoso assistir as engrenagens se mexendo, as fake news, as imagens que foram tiradas de outras guerras, e o Putin, nossa, aquele olhar gelado dele fazendo aquelas estratégias, lembrando do Napoleão, lembrando da Batalha de Stalingrado. Cara, é muito bom. As pessoas deviam estudar muito história, muito. Porque quando você sabe um pouquinho de história, você dá risada. Você fala, mas eu já vi esse filme, eu já fui nessa guerra, sabe? Eu já fui nessa guerra. Deixa chegar o inverno. Ô, Pink, se você for se definir no teu atual momento, você está mais para otimista ou para pessimista? Eu estou pessimista. Por que, que você acha que é o pior que pode acontecer? Porque eu estou pessimista porque eu vivi os anos de otimismo. Eu nasci em 54, a guerra tinha acabado de acabar. Meus pais, então, viveram os anos dourados muito mais que eu. E o mundo otimista foi uma época muito boa. Foi uma época muito boa. Todo mundo criando, todo mundo se virando, trabalhando, cinema, música, costumes, bossa nova, as coisas se reinventando, uma liberdade, uma alegria. E eu vi isso acabar. Eu pensei que eu nunca ia ver isso acabar. Eu achei que era para sempre. Então, eu fico pessimista por causa disso. A história dos voos, né? O voo. Você sabe que nessa pandemia eu assisti muito filme do cinema novo que eu não tinha assistido, né? Porque não foi da minha geração, eu era nova e depois acabou que não tinha para onde ver. E agora tem, né? Eu vi todo o Leon Risman, que eu amo, eu vi Rio 40 Graus. É muito bom. E a gente percebe nesses filmes, primeiro, uma maestria. Porque esses caras, eles eram grandes cineastas, né? E aí você percebe um Brasil que se desenhava de primeiro mundo, aí eles vão lá e cortam. Entendeu? Isso é muito irritante. Cortam, acabam, aí vira uma máfia, vira uma história. Era lindo. Mesmo quando era ruim, era bom, sabe? Ô, Pink, falando um pouquinho aqui da tua trajetória, quantas profissões você teve? Eu fiquei pensando aqui.
Olha, eu vou te Você falar. chegou a ser modelo, não? Ou só jornalista? Fui também. Mas é assim, meu pai e minha mãe, eles eram tão donos do mundo quando a gente nasceu, eu e meus irmãos, e o Bruno, meu irmão, que tá vivo ainda, que eles não deram a menor atenção para os estudos da gente. Imagina que vai precisar estudar. Então, quando a gente se viu na, no deserto do Atacama, a gente foi à luta, né? Eu e meu irmão, a gente foi à luta e a gente fez o que aparecesse. E isso é um instinto de sobrevivência muito importante, porque nós fomos corajosos, nós fomos não tivemos preconceito e nós fizemos o que apareceu, porque a gente sabia que, quer dizer, na verdade, meu pai foi muito, ele foi no fim da vida dele, ele foi muito explícito sobre isso, sabe? Ele ajudou cada um dos três e tanto que quem me deu meu primeiro material de pintura foi ele. Eu tinha 25 anos. E a gente foi à luta. E, na verdade, pensando bem, meu pai foi à luta, minha mãe foi à luta, entendeu? Meu avô não. Um avô era, como meu pai dizia, eu falei, pai, tinha algum maluco na sua família? Ele falava, não, a gente era pobre demais para ter maluco na família. Meu outro avô era advogado, então, outra história. Mas a gente foi à luta. A vida é assim, a gente herdou nada, entendeu? A gente herdou a honra, a gente herdou o nome, a gente herdou o orgulho. E nunca, nunca me chamem de judeu ladrão filho da puta. E aí você foi modelo, jornalista. Isso eu vou falar só o que eu lembro de cabeça, tá? Modelo, jornalista, artista plástica, dona de loja, dona de editora. Também. Adorei ser dona de editora. É o melhor lugar para você perder qualquer dinheiro, é ter uma editora. Todo o seu dinheiro vai embora. Ela tinha uma editora, gente, super charmosa em São Paulo, editora do Bispo. E também, deixa eu mostrar aqui umas coisas da Pink que eu tenho. Ó. Essa latinha aqui, O Último Suspiro do Comunismo. Você lembra, Pink, que eu comprei? Lembro, claro, eu tenho uma aqui também. Olha, vocês estão vendo, o trabalho da Pink sempre tem um pouco de política, isso a gente vai entrar nisso também. E eu tenho esse quadro aqui também, ó. O Service de la Revolution. Ó, vocês estão vendo que ele é realmente bordado em ponto cruz. Você mesmo bordou ponto cruz? Não, mandei bordar. Você acha que a arte está sempre ligada? Porque você vê, né, que o Bolsonaro, um dos principais focos dele é a cultura, assim como os nazistas também tiveram um foco grande na cultura. Sim, Arte e política estão sempre muito relacionadas, né, Pink? Metade, né? Eu acho que uma parte dos artistas tem. Eu estava vendo agora uma artista eslovaca, eu acho, com um trabalho político maravilhoso. Eu não conhecia ela. E uns sim, uns não. Uns sim, uns não. Eu vou te dizer uma coisa: eu não acho que a arte. Eu acho que a arte pode ser política e, como política, ela tem um papel importante, mas eu acho que ela não é ela que resolve as coisas, não. Não. E mas ajuda. Ajuda, fica bonito, tem posters maravilhosos. Eu fiz uma coleção eu fiz uma coleção na loja do Bispo que era coleção de líderes obsoletos. O Fernando Moraes era louco pela coleção, louco. Tinha Elvis Presley, Marx, misturado com o Chaves. Eu trazia boneco, eu trazia pelo correio. Tinha boneco do Chaves em Miami, igualzinho a Barbie. E ele falava, companheiros.
Era muito bom, porque você tem que ter ironia, você tem que ter humor, você tem que brincar com isso tudo. E, enfim, eu sempre misturo. Eu fiz uma exposição agora de mulheres que se chama Mulheres Dopadas e a Pintora Esquecida, porque foi o resultado de 2, 3 anos trancado dentro de casa, com o Bolsonaro na cabeça, com a pandemia, com a falta de perspectiva. Foi muito triste. E resultou nessa exposição, que eu também Um não. quadro, eu peguei um quadro para mostrar aqui para a galera depois de 20 anos, né, Pink, que você não É, expunha, né? Coloca o quadro da Pink para a gente, Gui. Olha que coisa ai, linda, eu amo gente. isso, olha. É muito lindo. É muito lindo. É tudo aquarela em papel, né? Porque você tem dado aula de aquarela também, né, Eu Pink? dou muita aula, adoro dar aula, adoro. E isso aqui é aquarela, mas na verdade hoje em dia já é técnica mista. Eu faço colagem, eu boto um pouco de tudo. Eu quero fugir da arte, da técnica tradicional, sabe? Uhum. Porque se a gente está à beira do mundo acabar, você me dá licença de eu não fazer uma aquarela tradicional, por favor, né? Pelo menos, né? Aí eu colo, eu picoto livro. Aqui em casa tenho muitos livros, livros muito bons. Aí eu cheguei à conclusão que ninguém vai querer meus livros. O João talvez queira, a Rita não sei, o Deco não sei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu peguei Neruda, picotei Neruda, misturei a palavra dele com outras palavras de outros livros, fiz novas frases. Foi um exercício de liberdade. Liberdade. Não, liberdade. Foi um exercício de Ainda está em liberdade. cartaz? Tá, fica até o dia 11 só. Acaba agora dia 11. E tá onde, hein? Tá, Pessoal aqui ir. em São Paulo, na Lanterna Mágica, na Travessa Dona Paula, 104, em Higienópolis. Ai, que vontade de ir na sua exposição. Você ia gostar. Vou Você ia falar para o Ciro, meu filho, ir lá ver essa exposição, que ele vai estar em São Paulo essa semana. Eu vou falar, vai lá ver a exposição por Isso. mim, no meu lugar. Olha, eu queria mostrar um pedacinho de uma entrevista que a Pink, eu já mandei para ela uma vez, porque eu tinha achado no YouTube dela com Caetano em 73, aí para a gente conversar um pouquinho. De tempo para cá você tem voltado a uma atitude agressiva. Você acha? Mas demais, demais mesmo, sabe? E eu queria saber se essa preocupação em chocar o público é uma coisa emocional ou profissional, tua. Não estou com preocupação em chocar o público, não. Pelo contrário, eu sinto que há mais paz com relação ao meu trabalho atualmente do que nunca houve, entende? Quando eu comecei a trabalhar, tudo era muito mais assustador. Hoje em dia, não. Por exemplo, no circuito universitário, em cidades onde eu nunca estive, pessoas que nunca me viram pessoalmente, o espetáculo que tem algumas coisas assim fora do comum, aparentemente fora do comum, porque na verdade não há grandes novidades como invenção, porque toda coisa, música atonal, música aleatória, tudo isso já se vem fazendo há muito tempo em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. E há quem faça no Brasil, tanto no campo da música erudita como no campo da música popular, melhor do que eu, tecnicamente. Entende? Agora, o que eu faço é uma transação, assim, o que eu fiz agora também não é o que eu falo, é o que eu fiz agora nesses espetáculos, algumas coisas, é uma transação, assim, de misturar um comportamento teatral com o negócio da música, entendeu? Sei lá, fazer uma espécie de uma arte sem nome, um pouco brincar, assim, meio despreocupadamente. E, por exemplo, em São Paulo funcionou bem aqui na capital, e mesmo no... Muito bom, né? Ô, Pink, o engraçado, algumas coisas. Vocês dois fumando. Claro. E apagando a bituca na grama. Como é que foi? Ele já tinha voltado de Londres? Era um programa que você tinha na Bandeirantes, é isso? Eu tive, na verdade, eu casei com o Roberto de Oliveira, e o Roberto, ele tinha o poder de trazer para a Bandeirantes, quando a Bandeirantes era só em São Paulo.
os grandes artistas da música popular brasileira que não apareciam na Globo, que se recusavam a aparecer na Globo. E aí eu fui entrevistar, porque filha do Samuel vai lá entrevistar, né? E eu fiz entrevistas com todo mundo, mas assim, num grau que eu fiz um programa que chamava Série Documento, que eu entrevistei 180 velhinhos icônicos da música popular brasileira. Pode falar. Demais! Todo, pode falar. Todo. Lupicínio, entrevistei. Orlando Silva. Nelson Cavaquinho. Claro. Cartola. Onde está isso, Pink? Está lá com o Roberto. Isso dá um documentário maravilhoso. Está tudo com ele. O que ele está fazendo, eu não sei, né? Porque eu já estou na minha segunda vida, agora com meu segundo marido. Então, mas, gente, todo mundo que você imaginar, porque eles estavam no ostracismo, eles estavam esquecidos. Então, foi um programa assim, eu ganhei prêmio de apresentadora, tudo isso, e tem algumas coisas espetaculares, assim, tem algumas coisas, para mim, quando eu penso que eu entrevistei o Cartola, eu falo, gente, por que eu não prestei mais atenção ao Cartola, entendeu? Sabe? Porque eu tinha 18 anos, 19. A gente era muito novo, né? Quando entrar na profissão, né? É muito novo. Você com 18 anos, você não presta atenção em nada. E aí o Caetano foi um especial. Tinha uma série de especiais grandes, né? Mas eu já conhecia o Caetano. Eu fui para Londres com a Nara em 68, eu acho. E, por incrível que pareça, a primeira vez que eu tomei uma coca em lata foi na casa dele, a primeira vez que eu vi uma televisão colorida foi na casa dele, no Natal, e ainda caiu neve. Presente de... Foi lindo! Foi inesquecível, inesquecível. Que demais! Olha, a Inês Monteiro fez um superchat aqui para dizer o seguinte: Pink, que viagem! Fui sua colega e do Samuca no Souza Leão. Bons Olha tempos. só. Puxa, é mesmo. Você lembra, né, Inês? Eu acho que nesse período o Caetano tinha já voltado do exílio em Londres, né? Já, claro. Nós, ele e eu, e mais algumas pessoas, a gente já estava de volta de Arembepe. Porque nós todos fomos para Arembepe em 71 e vimos a chegada do Caetano, do Gil, do trio elétrico, do melhor carnaval que já houve em Salvador. Foi espetacular. Outro dia me ligaram para... Estão fazendo... Alguém fez, eu estava fazendo um livro sobre Arembepe e queria minhas lembranças. E eu falei, cara, eu não posso... Eu não vou te contar minhas lembranças, porque eu não estava lá para guardar lembrança, eu estava lá para viver, não lembro de nada. Que demais! Falar nisso, você pensa em escrever memórias? Claro que não, eu nem tenho motivo para escrever memória. Tá? Para com isso. Não, uma boa memória tem que ter uma história profissional bacana. Memória por memória, eu acho xoxo. Eu acho que a sua história de vida tem muita coisa interessante, tem, bom, o convívio com seu pai, com sua mãe, com a Nara. Aliás, o que você achou do doc da Nara? Minha Nara, minha tia, tão linda, ela era assim, ela era isso, para mais, entendeu? Para mais, ela era uma coisa, ela era uma pessoa muito especial, muito especial. Uma tia maravilhosa, porque a gente tinha 10 anos de diferença, que logo ficou muito pouco, né? Sim. Eu tinha 15, ela tinha 25, pronto, né? A gente era muito amiga e eu aprendi muita coisa com ela, inclusive toda a maternidade, eu acompanhei o nascimento da Isabel, do Francisco. A Nara é um ser totalmente fora do padrão. É uma pessoa
esplêndida, esplêndida. Você sabe o que mais me impressionou no documentário? Gente, quem não viu o documentário Nara Leão, vale a pena ver, tá na Globoplay, tá? O que mais me impressionou foi a injustiça do nome de musa para ela. Ela não foi a musa, ela foi a detonadora intelectual do processo. Claro, claro, claro. Isso é machismo, né, Sinara? Machismo. E toda aquela história do opinião, né? Uma pessoa ultra politizada. Você se tornou politizada por conta dela, né, Pink? Meu pai fez tudo que ele pôde para eu não me politizar. Tudo. Para não sofrer, né? Porque ele tinha tanto medo. Quando a gente chegou no Brasil em 69, era o AI-5, e ele foi ameaçado pelo CNMAR de ser jogado pelo helicóptero no meio do mar. E eu hoje em dia percebo que ele me tirou da frente, me jogou para o mundo da sociedade lá no Rio, da juventude carioca, e sai daqui. Então, a grande lição de política que eu tive foi quando eu transcrevi as fitas do livro dele, porque eu vi a história da vida dele inteira e eu entendi, né, sempre uma coisa autodidata, eu entendi aquilo de uma maneira profunda, e ali eu tomei várias lições e fiz esses 3 filhos aí que levam adiante, né? Sim. Agora, voltando à Nara, a Nara também politicamente muito ativa, né? Muito avant-garde. Ela sai daquela, ela rapidamente rompe com aquele esquema do apartamentinho burguês da Bossa Nova para ir para o morro. Ela era corajosa, né? Sim. E curiosa, né? Isso que eu acho legal. Ela era muito curiosa. Ela nunca estava satisfeita com o sucesso na frente dela, né? O sucesso na frente dela já não valia mais. Ela gostava mesmo, como se fala em pintura, ela gostava do processo, o fazer, né? Não o resultado final, né? Então, essa inquietação dela e esse vai e vem, aí ela foi fazer a faculdade de psicanálise. Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas no Rio a fazer psicanálise. Ela era uma pessoa muito, muito para frente, mas basicamente muito corajosa, eu acho. Aprendi muito, muito. Essa galera toda, os Weiner e a Leão também, à sua maneira, muito corajosa. Muito. Sim, eu estava pensando. Eu até estava pensando na sua mãe, a Danusa, né? Obviamente, você, ideologicamente, pensa diferente da sua mãe, mas a gente não tem como não reconhecer a importância que a Danusa tem no jornalismo, né? Quando a Danusa aparece, junto com o Jabor, né? Eles são contemporâneos nessa entrada no jornalismo. Para mim, foi muito refrescante, sabe? Era uma maneira nova de escrever. Estava tudo muito chato. E o Jabor e a Danusa deram uma mexida, você não acha? Acho. Nunca pensei por esse lado, mas acho. Acho que a maneira de escrever e a maneira de ver as coisas também era era única. Era única. E é verdade, ela é uma mulher única mesmo. Eu não concordo com ela em um monte de coisas, mas, nossa, que mulher, viu? Acabei eu estava no Rio e, depois de muita insistência, eu ganhei dela uma foto dela com Fidel Castro. Jura? Cadê? Posso buscar? Eu te mostro. Você quer ver? Claro. Peraí, vou buscar. Agora ver a foto da Danusa com Fidel, gente, é hoje. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, ó, super sticker da nossa amiga Suzy Cidreira, o pessoal adorando aqui, a Sônia Regina Angarter falando: Pink Weiner, sua história é rica e cheia de aventuras, dá um ótimo livro de memórias.
Veranize Ferreira, li recentemente a biografia de Nara Leão do Tom Cardoso, amei, mulher fantástica. O Tom teve aqui, viu, Veranize? Eu acredito que você tenha visto. Olha lá a foto, gente, da Danusa com o Fidel. Sai daí, ô Luz. Dá para ver, dá para ver. Ah, né? Dá ótimo. Ela é... Pink, por que você acha que ela e o Jabor foram indo para o lado mais reacionário com o tempo? Por quê, hein? Cara, não sei. Se eu soubesse, eu juro que eu conseguia convencer, mas eu não sei. Eu não sei. Eu acho... Ela, eu não sei. Eu acho que a idade, sabe, vai... A influência da mídia, né? A influência do sucesso, da mídia, todo mundo acha tudo que você fala lindo, todo mundo aplaude qualquer coisa que você fale, então, não sei. Mas o Jabor me falou uma vez que ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele como quando ele começou a escrever. Então, não é que ele escrevia, ele achou um filão, entendeu? Sabe, um filão? Ele achou um filão. É verdade. Eu me lembro dele falando para mim que eu falava para ele assim: como é que você vai deixar de escrever, de fazer cinema? Você fazia filmes tão bons, né? Ele disse assim: você não sabe o trabalho que dá você fazer cinema. Você passa um ano com aquilo, você deve a todo mundo, aquilo é horrível. Ele falou para mim isso. E olha, eu vou dizer para você, eu adorava o Jabor como jornalista no começo. Ele foi uma influência muito forte na nossa geração, né? Porque ele escrevia de uma outra maneira. Escrevia de uma outra maneira. A Folha era muito engessada, né, Pink, naquele manual, tal. E veio a Danusa e o Jabor para dar uma chacoalhada nos manuais. É uma segunda geração que veio depois do Paulo Francis. Paulo Francis. E ninguém era melhor do que o Paulo Francis. Era divertido. Ele era reaça, mas era divertido. Mas era um reaça ótimo, era um reaça... Nossa, era sensacional. E aí eu acho... O nível hoje, o nível... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Quem já teve Paulo Francis, hoje tem Rodrigo Constantino, gente. Céu. Gente do céu, que isso? Olha, eu posso, como já te falei, entender, não concordar, mas entender que um cara passe a ser de direita porque a direita está pagando ele bem, vai. Sei lá, cada um com seus problemas. Né? Agora, por nada, eu não consigo entender que uma pessoa seja de direita por nada. Sabe assim? Acordei e sou de direita. Eu acho que agora ganha quem merece e não temos... A partida não é igual e... Nossa, eu não consigo entender. Deixa eu mostrar a foto que eu tinha separada também de você, bebezinha. É tão linda essa foto, gente. Né? Olha, a Pink, a Danusa com a boca aberta aí, encantada com a filha, né? Você percebe o encantamento. E o pai também, né? Samuel também feliz da vida lá com a filha. Achei ela parecida com a sua nova neta, viu? Você. Eu também estava olhando aqui. Será? Pode ser. Parece aquela carinha zangadinha que ela tem. A Pink acabou de se tornar avó de novo, tá, gente? Oi. Eu tenho uma neta loura. Igual você. Russa, da Bessarabia, pronto. Ai, Pink, olha só, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Vou trazer você de novo. A Renata te manda aqui, ó. Pink, que saudades. Um beijo carinhoso, Renata Golombek. Acho que é alguém que você conhece. Renata, beijo para você também. Lembro, claro. O Roberto Diatti fala que antes do Jabor, o Nelson Rodrigues fazia esse papel de destroçar a falsa moral da burguesia. Inclusive, o Jabor fez um ótimo filme. Pai de todos, né? Nelson Rodrigues é o pai de todos, né? Olha, se vocês que não leram o livro do Samuel lerem
lessem, vocês iam ver cada história de todos esses personagens. A história do Nelson Rodrigues, a história. E quando os 3 maiores cronistas do Samuel foram embora do jornal, porque receberam uma oferta maior, as histórias são muito boas. O pessoal vivia melhor, viu? E fala assim como que surgiu, gente, toda essa história das empreiteiras, como os interesses financeiros dos jornais, está tudo lá. Ganhei muitos inimigos na esquerda. O que eu posso fazer, né? Ganhou por quê? Porque eu deixei no livro, porque o Augusto fez um bom trabalho, ele editou esse livro inteirinho. Eu dei, sei lá, 2.000 laudas para ele, e ele cortou com a tesoura, colou com durex, fez um puta trabalho. Ele era editor de texto da Veja nos anos 80, né? Mas quem tirou as fitas e quem fechava isso era meio que eu, né? Então, eu não deixei que tirassem nada que meu pai falou. Por quê? Porque se ele quisesse tirar, ele tirava antes. E se ele pensava em tirar depois, azar o dele, mas ninguém tem autorização para mexer no que ele fala, não. Então, tem muitas coisas ali que o pessoal não gostou também, mas desculpa aí. C'est la vie. Ô, Pink, só para a gente terminar aqui, eu queria que você... Tem muita gente pensando aqui sobre estratégias para ganhar desse homem que está lá no Planalto. Na sua cabeça, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que falar a gente tem que fazer isso que nós estamos fazendo com os que não concordam, né? Até aqui, nós estamos falando entre amigos que concordam. Eu acho que é muito importante tentar atingir essas pessoas que não concordam, que não é que vão votar em branco, é que não entendem, cara, não entendem. É gente que vê um filminho de... Se você pegar um filminho de WhatsApp e fizer uma montagem com o rosto de uma pessoa muito ignorante, ela vai entender. Mas ela só vai entender quando você mostrar para ela que isso é manipulável. Senão, toda vez que chegar um vídeo do Lula falando merda, eles vão acreditar que é o Lula. Tem que pegar esses caras aí, né? Porque no Nordeste já é mais... O Lula já está no coração das pessoas, né? Mas aqui... Convencer quem ainda não se convenceu, né? Mas como? É lógico, mas né? Como? Então, aí precisa ter uma reunião de cabeças e ver. Eu não sei como. Claro que eu não sei como. Se eu soubesse, eu falava, mas... Essa é a pergunta de $1 milhão, né? 1 milhão, não, 1 bilhão, né? Que agora é tudo bilhão. Cara, só para te terminar, quando o PC Farias apareceu, eu ouvi pela primeira vez a palavra $1 milhão. Mas era tanto dinheiro, Agora é bi. Acabou, é bi. De bi para cima. Essa menina que está separando, eu não sei se é verdade, suponho que eu vi no YouTube que essa filha do Zezé de Camargo estaria com uma fortuna com o marido de 40 bi. Não, 4 bi. 4. Mas eu suponho, era uma fofoca. Para dividir. Oi? Eu fiquei assim... Como, né? Como que faz, né? Quem é o herdeiro aí, cara? Não sei. É muito louco. Bom, Pink, foi um prazerzão conversar com você. Quero repetir, tá? Já estamos terminando, mas já quero repetir, querida. Que saudade, ó. Beijo enorme. Bom final de semana. Muito obrigada. Tchau. Linda, grisalha, tá? Você também. Você também, ó. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.